E aí galerinha do Ranch Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan com mais um vídeo sobre informações e curiosidades. E hoje eu quero trazer mais um vídeo da nossa série Curiosidades do Mundo. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like, de comentar, de compartilhar com os amigos. Não esqueça de enviar as atividades, as fotos das atividades que vocês estão participando. Se está gostando, comenta aqui embaixo, compartilha e deixa aquele like. Beleza, galerinha? Agora vamos lá pro vídeo. Você já parou para imaginar quantas curiosidades do mundo inexploradas existem por aí? Quantas coisas que você nem sequer imaginou um dia, não é? Isso porque nosso planeta abriga bilhões de seres vivos e seres inertes. E, sobretudo, em si é um cenário de fenômenos surpreendentes, em um espaço incrivelmente rico. E é por isso que hoje selecionamos algumas curiosidades do mundo, no mínimo surpreendentes. A propósito, você vai se informar e se divertir também com elas, até porque poucas são as chances de você já ter encontrado essas informações nos livros escolares. E também vão muito além do que os professores abordam em sala de aula. Quer expandir o seu conhecimento sobre a Terra e conhecer alguns dos seus segredos? Então nos acompanhe por essa jornada. Curiosidades do mundo sobre a vida. Vocês sabiam que os homens são 6 vezes mais propensos a serem atingidos por um raio do que as mulheres no mundo? Bom, já no Brasil, o levantamento inédito das mortes por raios pelo grupo de... no Brasil, o levantamento inédito por morte de raios feitos pelo grupo de eletricidade atmosférica, o ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP, mostrou que a probabilidade de um homem morrer atingido por uma descarga é 10 vezes maior do que as mulheres. Segundo o coordenador do ELAT, Osmar, isso acontece porque há mais homens trabalhando em atividades ao ar livre, onde são registrados cerca de 85% das ocorrências desse tipo de acidente, Na zona rural, a chance da pessoa ser atingida por um raio também é 10 vezes maior do que nas grandes cidades, ou seja, se você corre o risco 10 vezes na cidade, no campo seria 20, Os homens são maioria trabalhando na lavoura ou conduzindo o gado, atividades feitas ao ar livre, por isso tem mais chances de ser atingido, diz o especialista. De acordo com o levantamento, 19% do total de mortes nos últimos 10 anos, que foram um total de 1.321 mortes, dessas 1.321, 19 das vítimas eram trabalhadores rurais que recolhiam animais ou trabalhavam em plantações com pás inchadas nas mãos. As mortes dentro de casa estão em segundo lugar nas estatísticas e em terceiro ficam vítimas que se abrigaram debaixo de árvores durante o temporal. Mesmo nos casos do ar livre, a falta de informações muitas vezes acaba sendo fatal. Por exemplo, a gente que está na plantação trabalhando com pá e, no caso, as pessoas que estão trabalhando na plantação com pá inchada. Quando a tempestade chega de surpresa, todo mundo deve procurar um abrigo, mas deixar as ferramentas de metal na lavoura, deixar no campo, porque quem corre com a pá ou a enxada na mão tende a ser ou tem a chance maior de ser atingido por um raio, Em relação aos períodos do ano, o estudo mostrou que 77% das mortes por raio na última década aconteceu no verão e na primavera, Essas épocas os temporais acontecem com mais frequência. Nas duas estações ocorreram por 80% dos raios no Brasil. Então, durante essas duas épocas, verão e primavera, 80% dos raios caíram, dos 100%, 80% foram nessa época. O levantamento do INEP mostrou um dado interessante. Em todos os anos entre os dias 16 e 20 de fevereiro ocorreram mais mortes. Em 10 anos, nesses dias, foram registrados 47 mortes. E o recorde de mortes em um único dia aconteceu no dia 5 de março de 2013, quando 5 pessoas morreram. Em Nova York, nos Estados Unidos, é proibido vender uma casa mal assombrada sem avisar o comprador. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É proibido vender uma casa sem avisar o comprador se ela é mal assombrada, Em Nova York foi destaque o caso Stambovsky e Ackley. A casa do casal Ackley se tornou ponto turístico quando foi publicado na revista Reader Digest que havia fantasmas no imóvel. Porém, quando venderam a casa para Jeffrey e Patricia Stambovsky, em 1999, essas informações foi omitida. Isso levou o casal Stambovsky a processar os Ackleys, Em 1991,
em uma petição da Suprema Corte de Nova York, decidiu a favor dos Stambovsky e a casa foi considerada legalmente mal assombrada. Desde então, os vendedores do estado devem alertar no caso, os possíveis compradores sobre atividades paranormais. Em outros estados, como Massachusetts, também há a obrigação de divulgar se houve atividade sobrenatural na propriedade, mas só se o comprador perguntar. A lei diz que um vendedor não pode prestar declaração falsa. Em caso de ter ocorrido uma morte na casa, as regras sobre o dever de informar podem variar. Por exemplo, na Califórnia, os vendedores devem dizer se alguém morreu na propriedade nos últimos anos, E em outros estados, como Dakota do Sul, deve ser informado se aconteceu um homicídio ou suicídio no imóvel no último ano. Por outro lado, em alguns estados, o vendedor só precisa informar a morte na propriedade, no caso da propriedade, caso o comprador ou o interessado pergunte a ele. Caso não pergunte, o vendedor não tem obrigação de informar. Agora que você sabe um pouco mais, vale a pena perguntar e pesquisar antes de comprar uma casa nos Estados Unidos. Qualquer problema, chame os caças-fantasmas. Bom, galerinha, essas foram as 2 curiosidades que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.